Bom dia, torcedor Santástico, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Como de costume, eu sempre falo, para você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, ative as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia do Peixão. Eu estou aqui para falar da bela vitória do Santos ontem diante da equipe do Fortaleza. Fortaleza que vive um dos melhores momentos da sua história no Campeonato Brasileiro. Então, isto tem que ser também lembrado aqui para exaltar cada vez mais a vitória do Peixão ontem diante desta forte equipe, né, que é comandada pelo Vojvoda, né, que dizem que seria um ótimo técnico para o Santos para a próxima temporada, né? Eu particularmente, né, na realidade, essa situação divide opiniões, né? Porque muitos querem a permanência do Carille por ele ter tirado o Santos desta situação. Não acredito que com o Diniz nós sairíamos. Eu acredito que com mais 5 peças, tá, Big? 5 peças, o Santos consegue, né, manter um bom planejamento para a próxima temporada. Acredito que o Carille consegue dar conta da situação, porque eu lembro muito daquilo que ele falou quando ele chegou ao Santos. O que torna um time ofensivo são as ações dos jogadores dentro de campo. E ele consegue ser ofensivo também, tá, pessoal? Então, eu acredito na permanência e gostaria que o Carille permanecesse pelo menos o Campeonato Paulista, né? Porque chegando peças, nós iríamos ver se ele tem condições realmente de dirigir a nossa equipe até o final da temporada, tá? Bom, mas vou exaltar aqui também o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo fez 2 gols e deu entrevista. Após a sua entrevista, eu falei: esse cara é meu conterrâneo. Fui pesquisar e realmente ele é meu conterrâneo. O Marcos Leonardo é de Itapetinga, na Bahia, cidade com aproximadamente 70 mil habitantes, né? De Tapetinga para o mundo. Estamos conhecendo aí um pouco mais do futebol do Marcos Leonardo. Breve eu vou trazer a história do Marcos Leonardo aqui para o canal, né? Gostei muito do que o moleque fez em campo ontem, muita personalidade, né? E para bater pênalti, fazer gol, né? Que tira o Santos da degola, tem que ser cabra macho. Marcos Leonardo, parabéns aí pelo seu trabalho. Continue batalhando assim que você vai chegar muito longe. Muita humildade, cara. Cuidado com as pessoas que te cercam. Muita humildade mesmo para que você possa conseguir voos mais altos, tá? Vamos lá, pessoal. Voos mais altos dentro do Santos, tá, cara? Não fica igual aqueles caras que ficam jogando já pensando em sair, não, tá? Conquista teu espaço no Santos, que a galera vai te abraçar. Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou trazendo aqui também um simulador, né? Já fizemos um simulado para saber se o Santos conseguiria sair dessa situação e eu falei para vocês que conseguiria sair. Só que agora eu vou fazer um simulado para saber aonde o Santos pode chegar nesses 3 próximos jogos do Peixão, tá, pessoal? Então vou colocar aqui na tela para vocês. Vou começar pelo jogo do Bahia, né? O Bahia ainda tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro. Acredito que este jogo aqui pode dar um empate, tá? Vamos criar esta possibilidade, né? O Bahia subiria, continuaria na 17ª colocação, porém com um ponto a mais aí, 38 pontos, 2 pontos a 2 pontos do Juventude, né? A próxima rodada é 35ª rodada, primeiro jogo aí, lembrando, a CBF fez algumas mudanças, né? Não estão definidas ainda estas datas, né? Para que estes jogos aconteçam, mas o Santos deu um passo enorme, né? Para se livrar desta situação. O Santos agora tem zero, como falou o Ricardo ontem, 0,03% de queda. Ainda existe uma pequena possibilidade, mas ela é muito remota, então eu não estou preocupado não, tá, pessoal? Agora eu quero saber a posição que vai ficar o Santos na competição. Será que vai ficar no G Santos, que é do 10º em diante? Será que vai ficar um pouco para baixo, né, conquistando apenas Sul-Americana? Bom, vamos ver aqui, pessoal. América e Chapecoense, acredito que vai ser 2-0 para o América, né? O América fica aí na 9ª colocação e agora nós vamos analisar estes posicionamentos aqui, porque a final da Libertadores acontece amanhã, né? Entre Palmeiras e Flamengo, que vai abrir mais uma vaga até o 7º colocado. Vamos ter
classificado para a Libertadores da América. Lembrando, até o quinto colocado estariam se classificando diretamente para a Libertadores da América e abriria mais uma vaga de pré-Libertadores para o sétimo colocado. Então o Fluminense estaria se classificando aqui. Sport e Flamengo, acredito que vai ser um para o Sport e um para o Flamengo, né? Um jogo pegado, até porque tem uma história aí de 87, quem é o verdadeiro campeão, e eles brigam sempre quando tem este jogo aí, né? O jogo é jogado dentro de campo, mas acredito que o Sport vai fazer de tudo para vencer o Flamengo querendo a vitória, o campeão já está definido, é o Atlético Mineiro, então acredito que o Flamengo já está bem posicionado, classificado aí para a próxima Libertadores, não está brigando por muita coisa mais, então acredito que esse jogo vai ser 1-1, tá bom, pessoal? Juventude e Bragantino, o Bragantino ainda quer permanecer ali não quer pegar pré-Libertadores, quer ir diretamente aí para a Libertadores, então eu vou colocar aqui 1 para o Juventude, 2 para o Bragantino, né? Os jogos entre Palmeiras e Atlético Mineiro já aconteceram, né? O Santos venceu o Fortaleza ontem, o Bragantino fica aí na quarta posição, né, pessoal? Grêmio e São Paulo. Eu acredito que o Grêmio vai fazer jogo duro diante da equipe do São Paulo. O jogo aqui vai ser 1-1. O São Paulo vai a 43 pontos e o Grêmio vai a 37 pontos. Lembrando que ainda tem um confronto direto, né, entre Grêmio e Bahia, tá, pessoal? Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Paranaense já classificado aí para a próxima Libertadores da América. Ele tem vaga direta, né? Então acredito aqui que ele vencendo o Cuiabá por 1-0, ele passa o Santos, vai para 45 pontos, né? Fica na mesma pontuação, porém com o número de vitórias ele acaba ultrapassando o Santos, né? Atlético Goianiense, acredito que o Atlético também vai fazer jogo duro diante da equipe do Bahia. Aqui vai ser 1-0 para o Atlético Goianiense, que vai ficar aí com 44 pontos, né? Logo atrás do Santos. Os jogos entre Fluminense e Internacional já aconteceram. 1-0 para o Fluminense. O Fluminense está muito à frente aí do Santos, salvo me engano, está na 8ª posição. Ceará venceu ontem o Corinthians, né? Ceará e Flamengo se enfrentam. O Flamengo deve vencer o Ceará 1-0. São Paulo e Sport, confronto direto também, né? Então acredito que o São Paulo deve vencer o Sport, né? O Sport vem em uma situação um pouco mais difícil. O Sport ficaria aí com 34 pontos, o São Paulo com 46, passando o Santos e passando também o Atlético Paranaense. Jogo entre Internacional e Santos, né? Acredito que aqui deve dar um empate, tá? O pessoal tá falando aí que o Santos vai vencer porque o Internacional vai entregar, porque o Grêmio porque o Internacional quer rebaixar o Grêmio. Bom, o Santos se distanciando tanto assim, o Internacional não vê o Santos hoje como um concorrente direto do Grêmio contra o rebaixamento. Então eu acho que vai ser jogo duro, acho que esse jogo entre Santos e Internacional deve ser 1-1, tá, pessoal? Bragantino e América, eu acredito que esse jogo aqui também vai terminar empatado, 1-1. Muito empate eu vou colocar aqui nesta rodada, tá, pessoal? Bahia e Grêmio, eu acredito que jogo difícil, confronto direto também, deva ser empate em 1-1. Corinthians e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense querendo subir um pouco na tabela, então acredito que esse jogo aqui, o Atlético Paranaense vai fazer de jogo duro para o Corinthians, deve ser 2 para o Atlético Paranaense, 1 para o Corinthians, né? O Corinthians que está em uma situação confortável aí de classificação para a próxima Libertadores da América. Atlético Mineiro e Fluminense, acredito que o jogo deve terminar 2-1 para o Atlético Mineiro. Fortaleza e Juventude, Fortaleza que vem caindo um pouco de produção, deve tentar reagir diante da equipe do Juventude. Acredito que deve ser 2-0 este jogo aí para o Fortaleza. O Fortaleza sobe um pouco mais, vai à 5ª colocação, tá? Cuiabá e Palmeiras, acredito que esse jogo aqui deve ser 1-1, tá, pessoal? Cuiabá e Palmeiras. Chapecoense e Atlético Goianiense, acredito que esse jogo aqui deve ser 1 para a Chapecoense, 2 para o Atlético Goianiense, que vive o melhor momento aí na competição, melhor que a Chapecoense, né? Flamengo e Santos, sempre foi jogo duro, acredito que esse jogo aqui também deve terminar empatado, 1-1, jogo fora de casa, lembrando o pessoal,
pela grandeza do confronto, tá bom? São Paulo e Juventude, acredito que o São Paulo deve vencer aí o Juventude 1-0. O São Paulo, apesar de não viver um bom momento na competição, o São Paulo, diante da equipe do Juventude, sempre se sobressaiu. E como estamos em reta final, né, os jogadores já cansados, acredito que o São Paulo deve sim conseguir essa vitória aí. Não que eu queira, mas deve conseguir esta vitória diante da equipe do Juventude, tá, pessoal? Estou sendo coerente aqui. Eu queria muito que o São Paulo ficasse lá embaixo brigando para cair, né? Mas acredito que isso não deve acontecer não, tá, pessoal? Internacional e Atlético Goianiense, acredito que o Internacional deva vencer o Atlético Goianiense, 1-0 aí para o Atlético Goianiense, né? Bahia e Fluminense, acredito que o Bahia deve dar uma reagida aqui diante do Fluminense, 1-0, né? Vai a 42 pontos, o Santos já estaria com 47, 5 pontos à frente do Bahia. O Bahia dá uma respirada, sai da zona de rebaixamento na 37ª rodada, mas a chance ainda é muito grande. Chapecoense Sport, acredito que vai dar Sport aqui 2-1, a Chapecoense já desmotivada, sabendo aí que vai disputar a Série B. O Sport deve estar vencendo aí. Corinthians e Grêmio, né? O Corinthians já lá na frente, com certeza o Corinthians deve estar vencendo aqui, jogo lá em Itaquera, então provavelmente deve estar vencendo o Grêmio. O jogo vai ser 1-0 para o Corinthians, infelizmente, né? Atlético Mineiro e Bragantino, né? Não tem confronto direto, até porque o Atlético Mineiro, a esta altura, já deve ser declarado campeão do Brasileiro 2021. Então, deve dar aqui 2-0 contra o Bragantino. Bragantino que, como eu havia falado para vocês, briga pela classificação direta para a próxima Libertadores da América. Ceará e América, acredito que deve dar 1-1 este jogo, né? Atlético Paranaense e Palmeiras também, acredito que vai ser empate em 1-1. Cuiabá e Fortaleza, acredito que o Cuiabá deve estar vencendo aí o Fortaleza. Então o rebaixamento ficou mesmo para a última rodada e é isso que nós vamos ver aqui agora. Fluminense e Chapecoense 3-0 para o Fluminense. Santos e Cuiabá 3-0 para o Santos. Grêmio e Atlético Mineiro, jogo da ressaca, né? Os times normalmente perdem aí estes jogos, né? Eu vou colocar aqui 1 para o Grêmio, 1 para o Atlético Mineiro, né? Perdem, mas o Atlético Mineiro é um super time. Provavelmente neste último jogo eles devem estar colocando aí os reservas. Sport e Atlético Paranaense, 1 para o Sport, 1 para o Atlético Paranaense. Juventude e Corinthians deve dar 1 para o Juventude, 1 para o Corinthians. Palmeiras e Ceará deve... Palmeiras, o último jogo aí, né, já está com 61 pontos, não pode ser alcançado mais pelo Corinthians. Vou colocar aqui também 1 para o Palmeiras, 1 para o Ceará. América e São Paulo, vou colocar aqui 1 para o América, 0 para o São Paulo. Fortaleza e Bahia, vou colocar 1 para o Fortaleza, 0 para o Bahia, né? O Bahia ainda permanece ali na 16ª colocação, né? Se livrando do rebaixamento. Bragantino e Internacional, vou colocar 1 para o Bragantino, 0 para o Internacional. Bragantino ficando aí na 4ª colocação. Atlético Goianiense e Flamengo, 1 para o Atlético Goianiense, 0 para o Flamengo. Então, a competição terminaria... Nossa, me surpreendeu aqui o que eu coloquei, tá, pessoal? Me surpreendeu. Bahia fora da zona de rebaixamento, o Santos terminando aí na 12ª colocação com 50 pontos. Então, para o Santos conseguir se classificar para a próxima Libertadores da América, o Santos teria que fazer no mínimo 52 pontos, pessoal. Pela simulação que eu fiz, teriam que ser 52 pontos para se classificar, tá? Se o Atlético Paranaense for campeão contra o Atlético Mineiro desta final da Copa do Brasil, então vai se abrir só mais uma vaga para a próxima Libertadores da América e nós teríamos classificados até a 8ª posição, salvo me engano, tá bom, pessoal? Porque ainda resta decidir quem vai ser o campeão brasileiro. Então nós temos 2 vagas a serem disputadas ainda, tá bom? Para a pré-Libertadores, na realidade. Então é isso, pessoal. Esse foi o simulado aí que nós fizemos para saber como vai terminar o Santos no Campeonato Brasileiro. Então o Santos deve terminar ali entre a 11ª e 12ª colocação. Eu acho que o Santos deve morder mesmo Sul-Americana, tá bom, pessoal? Então,
Vamos acreditar um pouco mais aí na nossa equipe. O Carille, na minha opinião, deve ficar na próxima temporada, né? É o que eu falei para vocês, é o que eu havia falado na live de ontem. Chegando estas 5 peças, nós não sabemos quais jogadores vão chegar, mas vamos ficar de olho, né? Chegando estas peças aí, com certeza o Carille deve estar variando bastante o seu estilo de jogo, é a minha opinião. Mas se você tem uma opinião contrária à minha, deixe aí nos comentários, tá bom? Meio-dia estaremos de volta para falar um pouco mais aí do Peixão. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui.